Oi, queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula de redação? Vamos lá. Então, gente, vamos lá para a nossa aula de redação. Nas aulas passadas, a gente viu como construir uma redação dissertativa argumentativa, né? O que vem a ser uma redação dissertativa argumentativa, professora? É aquela redação onde eu vou defender um ponto de vista, certo? Através de alguns tipos de argumento. A gente já teve uma aula sobre os tipos de argumento que eu posso usar numa redação dissertativa argumentativa. A gente também já viu como iniciar uma redação dissertativa argumentativa. E hoje a gente vai dar continuidade falando dessa parte da redação que muita gente tem dificuldade de montar. Eu vou dar aqui, gente, para vocês vários macetes de como montar um bom desenvolvimento. Mas de antemão, eu já vou logo avisando. Redação dissertativa argumentativa. Se, o objetivo de uma redação dessa é eu defender um ponto de vista através de argumentos, para eu ter argumentos, gente, eu preciso ler, eu preciso ter informação sobre aquele tema. Então, não tem como a gente fazer uma boa redação se a gente não tem informação para colocar nessa redação. Por isso que toda vez que um estudante, que alguém vai fazer Enem, é sempre sugerido que essa pessoa assista bastante jornal, se informe, veja filmes, documentários, leia revistas, busque boas fontes de informação para quando ela for ali, construir sua redação, ela possa defender esse ponto de vista com bons argumentos. Então vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que saber, na verdade é um macete, gente, isso não é regra, tá? Vou deixar bem claro aqui. A redação é sua, você faz ela com quantos parágrafos você achar necessário. Mas, criou-se a regra dos 3 parágrafos, de 10 linhas cada. As redações geralmente sugerem 30 linhas, de 30 a 35 linhas. Então, criou-se essa regrinha, de fazer 3 parágrafos de 10 a 12 linhas, cada um, um para introdução, um para o desenvolvimento, um para conclusão. Eu gosto mais do modelo 4 parágrafos, que é um para introdução, um maior para introdução, 2 médios para o desenvolvimento e um menorzinho para conclusão, só para fechar, tá bom? Porque na verdade a conclusão a gente já não tem muito o que dizer, a gente só vai reforçar o que a gente disse durante todo o texto, tá? Então vamos lá para o desenvolvimento. Ele seria, nesse esquema dos 3 ou 4 parágrafos, o segundo e terceiro, tá bom? Bem, vamos lá. A gente viu naquela aula sobre introdução de dissertação, que a gente pode contextualizar o tema, a gente pode fazer uma pergunta sobre aquele tema e tentar responder essa pergunta, tentar contextualizar esse tema, para a gente abrir a nossa introdução. Bem, o primeiro parágrafo, que é a introdução, ele é um parágrafo bem resumido, bem sucinto. Você, na verdade, só vai abordar o que você vai falar, o que você vai dissertar nos parágrafos seguintes, tá bom? Então, aqui no desenvolvimento, nesse segundo parágrafo, é a hora de você defender o que você expôs ali na introdução. Então, vamos lá. Eu queria aqui dar um tema para vocês. A violência policial no Brasil. É um tema que está muito, nas redes sociais, na televisão, na atualidade, e a gente tem ouvido bastante falar sobre esse tema. Vai cair nesse Enem? Provavelmente não, gente, porque esse Enem é um Enem totalmente politizado, A gente sabe que o governo que está aí, ele falou que ia, inclusive, avaliar, as questões que seriam colocadas na prova do Enem. Mas é importante que a gente saiba sobre esse tema, porque outros Enems virão, Os Enems que virão, vocês irão fazer esses Enems e pode ser que caia esse tema. É um tema que está longe de sair de questão. Então, eu vou defender ali, através de fatos,
Gente, fato não é achismo. Lembrando que fato não é achismo. Ah, professor, eu acho que a violência policial, gente, você não tem que achar nada. Você tem que provar através de fatos o seu posicionamento. A sua posição dentro da redação vai ser toda embasada através de fatos. É importante que você, sim, tenha alguns dados em números, em gráficos, em estatísticas. É importante vocês saberem disso, tá? Eu lembro que na aula de redação, acho que foi sobre introdução mesmo, eu falei sobre a violência no Brasil e sobre a violência policial. E sim, gente, 75% das pessoas que morrem e que sofrem algum tipo de violência são pessoas negras. Isso é um dado importantíssimo para você colocar na sua dissertação, né? A partir desse dado, você já pode se posicionar dizendo que você acha um absurdo a violência policial, tá? Então, todos os argumentos serão através de dados, tá? Professor, eu vou ter que decorar vários números, várias estatísticas sobre todos os temas, porque a gente nunca sabe qual tema que virá numa prova, no concurso, no Enem. Gente, é importante você decorar pelo menos um, tá? É importante. Mas eu vou mostrar num desenvolvimento que eu fiz de uma redação sobre esse tema, que você também pode colocar esses dados sem ser em números, tá? O que você não pode de jeito maneira é inventar dados. Falar 50% da população e você não tem esse dado, tá? E esse dado não é real. Você não pode inventar dados, porque você vai parecer ridículo diante de quem está corrigindo aquilo ali, que sabe que aquele dado não é verídico. Outra coisa importantíssimo nesse parágrafo do desenvolvimento, gente, é o posicionamento. É importante que você, no finalzinho do seu desenvolvimento, se posicione. Se você concorda ou não concorda com aquilo. Professora, como é que eu vou me posicionar? Você vai se posicionar com orações do tipo: é inadmissível, né, que a violência policial no Brasil seja direcionada a pessoas negras e de periferia. Você pode se posicionar assim também. É inadmissível que uma instituição que deveria defender seja a que violenta. Você pode se posicionar assim também, ó. É inaceitável, né, que a população tenha medo da instituição polícia. Olha como eu me posicionei de várias formas aqui e não marquei eu acho, eu penso, eu considero, eu acredito. Então, o posicionamento é sem a marcação da primeira pessoa, é sem eu ou nós, tá bom? Você vai se posicionar mostrando que você concorda ou não concorda, tá, com aquilo ali, mas não marque a primeira pessoa de jeito nenhum. Então, vamos lá. Eu falei que eu gostava do modelo de 2 parágrafos por desenvolvimento, né, gente? Mas eu fiz um parágrafo único. Deixa eu contar quantas linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 e meia. Eu fiz um parágrafo aqui de 10 linhas, né? E meia. Podia ter acrescentado umas 2 linhas aqui, ia ficar ótimo. Eu vou ler o parágrafo que eu construí para o meu desenvolvimento se o tema fosse a violência policial no Brasil. Olha só. Primeiro, vocês vão perceber que eu coloquei dados. Eu coloquei aqui, eu montei argumentos baseados em dados. E que necessariamente eu só usei um dado aqui em forma de número. Olha só, as agressões e abusos de poder vêm crescendo no Brasil, tá? A gente sabe que isso aqui é um dado, isso aqui é um fato, que vem crescendo. Muitos casos sequer são investigados, deixando na população um sentimento de impunidade. Isso também é outro dado. Então, no momento que esses casos não são investigados e julgados e condenados, o que é que a gente fica sentindo? Que não há justiça, né? A gente passa a ter medo. E a gente fica com aquele sentimento de que
tudo bem, né? Tudo bem a instituição cometer a violência. As principais denúncias de violência e morte são contra a população negra. Ponto. Isso aqui é um ponto, tá? 75% dos homicídios cometidos por policiais são contra jovens negros e pardos. Isso aqui é um dado, isso aqui é um fato. Eu poderia também colocar outro fato, que também a maior parte dos policiais que entram nas comunidades mais violentas, que morrem, né, durante o trabalho, são policiais negros. Gente, isso já expliquei para vocês, isso vem do fato da população negra ter menos oportunidades, mesmo quando elas conseguem ascender socialmente, elas têm menos oportunidades. E sim, há uma diferença de trabalho para brancos e para negros. Mas eu não coloquei esse dado, não. Eu estou falando da violência policial, então eu não coloquei um dado sobre a violência que os policiais sofrem. 75% dos homicídios, eu já falei isso, né? São contra jovens negros e pardos. Aqui, ó, me posicionei no final do parágrafo. É inadmissível naturalizar a morte de tantos jovens e aceitar que a instituição responsável por proteger é a que mata. Me posicionei? Me posicionei. Falei que era eu que estava pensando isso aqui? Não falei que era eu. Então eu vou ler a redação agora inteira para vocês. A redação não, o desenvolvimento que eu criei. As agressões e abusos de poder vêm crescendo no Brasil. Muitos casos sequer são investigados, deixando na população o sentimento de impunidade. As principais denúncias de violência e morte são contra a população negra. 75% dos homicídios cometidos por policiais são contra jovens negros e pardos. É inadmissível naturalizar a morte de tantos jovens e aceitar que a instituição responsável por proteger é a que mata. Perceberam que eu defendi um ponto de vista, que eu me posicionei? Então, é para isso que serve o desenvolvimento. Eu vou deixar aí para vocês uma atividade para a gente treinar esse desenvolvimento. E outra sugestão que eu dou para vocês, gente, que eu percebo muito quando eu estou corrigindo redação de aluno, é que vocês não leem o que vocês escrevem. Então é importante depois que a gente lê, depois que a gente escrever, a gente lê o que a gente escreveu. Para quê? Para a gente ver se faz sentido, né? Se há uma coesão e coerência, se tudo está bem estruturado. Se quando você lê aquilo ali, ou se quando alguém que for ler, que vai corrigir aquilo ali, vai entender o que é que você quis dizer, tá bom? Para não haver contradição, para não estar incoerente. Então, gente, eu vou ficando por aqui. A nossa próxima aula é falando sobre conclusão de redação dissertativa argumentativa. Até a próxima aula. Um beijão.